Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus caros Sans. Esse é um canal que é dedicado para você que é usuário Samsung, e por isso já carimba esse like e quem não é inscrito não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo. E agora, meus caros Sans, se liga nessa dica porque vocês podem economizar até 10% em compras de sites internacionais e viagens. Confira o primeiro link na descrição e de quebra ainda ganhe $10 de cashback. A dica número 1, vamos começar por um dos diferenciais da versão Z Flip 3, que é justamente uma tela de 1.9 polegadas que nós temos na parte de trás. Se você tocar sobre ela, olha só, você ativa essa tela e essa tela ela é responsiva ao seu toque. Se você então não somente der os dois toques, você deslizar para os lados, você navega através de widgets, ou seja, você consegue visualizar por essa tela suas notificações e aí nós temos outras janelas, como por exemplo de música. Se você está tocando, por exemplo, um Spotify ou reproduzindo uma música, você tem o player justamente nessa tela, sem necessitar, por exemplo, abrir o seu smartphone. Dá também para você atender as suas ligações sem precisar abrir o seu smartphone, inclusive visualizando por essa tela. E aí você também tem um movimento de cima para baixo, justamente para ajustar o brilho dessa tela e até mesmo se você quer silenciar as notificações ou não. Então você pode silenciar as notificações diretamente aqui da segunda tela, digamos a tela adicional. E para você configurar justamente os widgets nas configurações, você tem uma opção chamada tela frontal, onde em widgets você consegue não somente ativar novas telas, como também retirar algumas telas. Então a música eu vou deixar, mas eu vou tirar, por exemplo, o Samsung Health. E aí você consegue também reordenar justamente para colocar em ordem conforme a sua preferência. A dica número 2 ainda é referente à tela frontal. Então em configurações tela frontal, você também tem a opção estilo de relógio, onde você pode mudar a aparência da sua tela frontal, colocando alguns relógios personalizados, inclusive editando as cores. Em algumas opções você consegue alterar a imagem de fundo. Então aqui em imagem de fundo, eu posso escolher dos meus papéis de parede ou da galeria, e aí você pode escolher várias fotos. Inclusive, se a foto não ficou devidamente alinhada, você pode arrastar aqui para deixar ela do jeito correto, ó, melhor alinhada aqui. Dá um confirmar e agora vamos verificar como que ficou. Olha lá, legal, né? E aí como eu coloquei várias fotos, coloquei duas, ele vai aparecendo de forma aleatória. Bacana, né? Dica número 3 é justamente para que você possa tirar fotos sem precisar abrir o seu smartphone, que dá muito trabalho, né? Você vai lá, abre o smartphone para tirar foto, sabendo que nós temos uma tela aqui, nós podemos utilizar justamente o botão de power lateral. Esse botão também funciona como sensor digitais para que você possa desbloquear através da sua biometria. Só que quando você aperta duas vezes seguidas, olha só, ele traz aqui justamente na sua tela frontal, capturando pelas lentes traseiras, a opção para você tirar uma fotografia. Aí você tem a opção de, se você deslizar para o lado, você alterna entre vídeo ou você alterna entre foto. Só que repara que a gente tem duas lentes, uma lente principal, que é uma lente wide, e uma lente ultra wide, que é aquela mais aberta. E aí como que você faz para alternar entre essas duas lentes? Basta deslizar de cima para baixo. Então se você desliza para baixo, olha só, alternei entre as câmeras, agora eu estou com a ultra wide, deslizei de novo, voltei para a câmera normal. E aí se você quiser fazer um vídeo, mesma coisa, né? Você também tem a opção de alternar entre as duas. E aí para você tirar a foto, basta você apertar a tecla de volume. E o legal é que você consegue, durante a gravação, alternar entre as duas lentes sem ter que parar a gravação. Dica número 4 é justamente o autoajuste do seu smartphone quando você dobra a tela. Repare então que no aplicativo de câmera, quando eu dobro a tela, essa parte onde está filmando ou gravando a lente, ele se autoajusta justamente com as opções de menu na parte de baixo e a captura da lente na parte de cima. Outros aplicativos também estão customizados para trabalhar dessa forma. Então o aplicativo do YouTube é a mesma coisa. Quando você dobra assim, ele se autoajusta, deixando o vídeo na parte de cima, e na parte de baixo você tem justamente os comentários e as descrições. E aí para você saber quais outros aplicativos têm o suporte quando você dobra a tela, você vai justamente na opção de recursos avançados, Labs, painel do modo Flex. E aqui você tem a lista de aplicativos que já aceita o modo Flex, como por exemplo a câmera, o calendário, ou você pode ativar para alguns modos, por exemplo, para a calculadora, para o Chrome. Por exemplo, eu habilitei para o Chrome e agora quando eu dobrar a tela, ele vai justamente
falar que você tem como adaptar essa tela agora para o Chrome. Vou dar um OK e aí o Chrome fica justamente na parte de cima. Imagina, por exemplo, que você está assistindo uma live no Facebook ou no Instagram ou até mesmo no YouTube e aí você não precisa da tela toda. Você pode dobrar, deixar o conteúdo rolando aqui na parte de cima, deixar ele dobrado para ter um ângulo de visão melhor. Dica número 5, nós vamos nas configurações, recursos avançados e opção movimentos e gestos. E no Z Flip 3, como o botão de power funciona também como sensor de digital, nós temos a opção de habilitar gestos do sensor de digital. E aí quando você desliza o dedo na tecla de power de cima para baixo, justamente você habilita as notificações, ou se você fizer um movimento de baixo para cima, você fecha as notificações. Isso em qualquer aplicativo. Então deslizou, baixou as notificações, pôs para cima, fechou as notificações. Quando você está utilizando apenas com uma mão, fica mais fácil para você deslizar o painel de notificações. É uma outra opção, é uma questão de usabilidade e essa é a dica de número 5. Dica número 6, nós vamos novamente nas configurações, na opção visor e na parte de suavidade do movimento. É legal você saber que você tem duas opções. O Z Flip 3 ele tem uma taxa de atualização de tela de até 120 Hz. A dica aqui é justamente se você quer economizar um pouquinho mais de bateria, porque o Z Flip 3 ele não traz uma bateria tão grande, até porque ele é mais fininho, né? Então ele não tem uma autonomia de bateria tão boa. Aí você pode alternar para padrão. Justamente ele vai trabalhar sempre em 60 Hz. Se você sempre consome conteúdo de site, por exemplo, WhatsApp, Facebook, não vai fazer tanta diferença, porém na autonomia da sua bateria pode fazer diferença. Então fique ciente que você pode alternar entre adaptável ou padrão. Só que a dica número 6 não acabou ainda, porque a gente está falando da tela. Então você vai continuar em configurações, só que agora você vai em recursos avançados e lá na parte de baixo você vai encontrar uma opção chamada brilho do vídeo. Repara, pessoal, que o brilho do vídeo está normal, só que você tem a opção de colocar como claro. Inclusive, para a opção clara, você pode falar para quais aplicativos você quer colocar essa função. Essa lista aqui está limitada a 3, mas provavelmente fique maior conforme os aplicativos que você tenha instalado no seu smartphone. No meu caso, o smartphone está praticamente de fábrica aqui, eu não tenho nem o Netflix, por isso aquela lista está mais limitada. Esse recurso vai fazer justamente isso que está falando. Ele vai aumentar o brilho da tela, vai tornar as cores mais vibrantes quando você estiver consumindo conteúdo de vídeos nesses aplicativos. Porém, não confundam, porque o Z Flip 3 tem suporte também ao HDR10. Então, conteúdos que tenham HDR vão ainda ficar melhores visualizados na tela do Z Flip 3. Dica número 7, nós vamos no app de câmera e reparem que no canto superior direito nós temos um ícone que faz justamente o que? A gente vai clicar sobre ele e ele vai fazer com que o que está sendo filmado ou gravado aqui na câmera traseira apareça na câmera frontal. Olha só, aí você tem a pré-visualização na sua câmera frontal e você pode tirar selfies utilizando a câmera traseira, que tem uma qualidade superior. Até porque as câmeras traseiras sempre são melhores que as câmeras frontais, por uma razão óbvia, por tamanho. É só você comparar o tamanho da lente traseira com a sua lente de selfie. E aí você vai conseguir se enquadrar e tirar selfies melhores utilizando a sua câmera traseira. Legal, né? E aí, aproveitando, só dando uma dica extra, nas câmeras em mais você tem uma opção chamada visão do diretor, que não está presente em todos os smartphones Samsung, tá? Somente em alguns smartphones. O que você consegue com essa visão? Você consegue gravar vídeos utilizando as duas lentes ao mesmo tempo. Ou seja, aqui está pegando a lente traseira e a lente de selfie ao mesmo tempo. E aí eu consigo fazer vídeos assim. Inclusive, se eu quiser mudar esse layout, eu posso mudar também. Posso deixar assim mais para o cantinho. Posso alternar entre as lentes wide e ultra wide. É um jeito diferente e criativo para você criar certos tipos de conteúdo. Dica número 8, novamente nas configurações em assistência do aparelho e bateria, nós vamos na opção bateria. Mais para baixo nós temos uma opção chamada mais configurações de bateria. E reparem essa função que nós temos no Z Flip 3 chamada proteger a bateria. Ele vai limitar o carregamento da sua bateria até 85%.
A gente sabe que acima de 85%, quando você começa a carregar, você começa a estressar um pouquinho mais a sua bateria. A sua bateria, e a de qualquer smartphone, ela não trabalha bem quando você chega nos extremos, ou seja, quando ela está muito fraca, com 5, 10%, não é o ideal você deixar chegar nesse percentual, e quando você chega acima de 80, 85%, você também começa a estressar a sua bateria um pouco. Claro que isso estamos falando a longo prazo, então se você quiser melhorar a vida útil da sua bateria, saiba que no Z Flip 3 você tem essa opção para limitar o carregamento até 85%. Dica número 9, muita gente me pergunta se tem como tirar o Samsung Free. O que seria o Samsung Free? Quando você vem aqui para o lado, você tem as notícias. E olha só, eu estou utilizando justamente aqui o Google Discovery. Por padrão, vem o Samsung Free em vários smartphones Samsung. No Z Flip 3 dá para você alterar. É só você fazer esse movimento de pinça aqui na tela inicial. Quando você vem aqui para a primeira tela, olha só, ele te dá a opção não somente de desativar esse gerenciador de notícias, como também escolher entre o Google Discover ou o Samsung Free. Não gostou de nenhum? Beleza, não quer? Vem aqui, desabilita. Pronto, ó, não tem mais aquele gerenciador de notícias na sua tela inicial. E chegamos à 10ª e última dica, que é justamente uma opção muito bacana que infelizmente não está presente em todos os modelos Samsung. No seu app de telefone, nos 3 pontinhos, nas configurações, você tem a opção chamada gravar chamadas. E olha lá as nossas opções, gravar chamadas automaticamente. Se você habilitar essa opção, todas as chamadas vão ser gravadas automaticamente. Se você clicar sobre o texto, olha só, você abre uma outra tela com opções dizendo: eu quero todas as chamadas, ou eu quero chamadas com números não salvos, ou apenas números específicos. E aí você coloca quais são esses números. Agora, se você não quiser gravar automaticamente, sempre que você fizer uma ligação ou receber uma ligação, vai aparecer na parte superior a opção para você gravar chamadas. Essa é uma opção muito legal, mas que infelizmente não estão em todos os smartphones Samsung. E aí, curtiram as dicas? Então carimba esse like. Quem ainda não se inscreveu, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo. E eu aguardo vocês então num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!